E hoje eu vou apresentar meu trabalho sobre a Guerra Fria. Introdução. O objetivo deste paper é explorar detalhadamente o período da Guerra Fria, destacando seus principais eventos, as dinâmicas de polarização global e os impactos duradouros no sistema político, econômico e cultural dos países envolvidos, iniciada no contexto pós-Segunda Guerra Mundial e encerrada com o colapso da União Soviética em 1991. A Guerra Fria foi marcada pela disputa ideológica entre os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. Este estudo busca examinar os mecanismos pelos quais essa rivalidade moldou alianças estratégicas, fomentou conflitos indiretos e impulsionou uma corrida tecnológica sem precedentes. A metodologia empregada é descritiva e analítica, baseada em fontes primárias e secundárias relevantes, como documentos oficiais, relatos históricos e publicações acadêmicas. Fundação teórica. A Guerra Fria começou a ganhar forma em 1957, quando a União Soviética foi apontada como a responsável por desencadear as tensões graças à sua tentativa de expandir sua influência global e controlar o leste europeu. Isso deixou os Estados Unidos em alerta e a resposta veio com a doutrina Truman e o Plano Marshall. Estratégias para barrar o avanço do socialismo. Assim, o mundo foi dividido em dois grandes blocos: de um lado o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, do outro lado o socialismo, liderado pela antiga União Soviética. Esse embate marcou décadas de disputa políticas, ideológicas e militares que mudaram o cenário global. A partir de qualquer uma dessas linhagens ortodoxia, a União Soviética é mostrada como a responsável pela gênese da Guerra Fria. Formação teórica. De acordo com Friedman, 1981, a corrida armamentista durante a Guerra Fria foi impulsionada pela doutrina das discussões nuclear, onde tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética expandiram seus arsenais como forma de evitar confrontos diretos. O autor afirma que esse equilíbrio, conhecido como distribuição mútua assegurada, MAD, ajudou a evitar uma guerra nuclear, mas ao mesmo tempo criou um cenário de tensão constante. Fundação teórica. Outro conceito crucial para entender o fim da Guerra Fria é a detente, que se refere ao período de relaxamento das tensões na década de 1970 a 1980. Esse processo envolveu intensas negociações diplomáticas, acordos de controle de armas e estabelecimento de canais de comunicação entre as superpotências, visando reduzir a probabilidade de um confronto direto. Para Gladys, essa aproximação foi um reflexo do entendimento de que uma guerra total entre as superpotências seria impossível e extremamente destrutiva, o que levou à assinatura de acordos como a SALT. Além disso, as reformas intensas promovidas por Mikhail Gorbachev, como a Perestroika e a Glasnost, foram fundamentais para o desfecho da Guerra Fria. A Perestroika buscava reestruturar a economia da URSS, tentando revitalizar o sistema soviético, enquanto a Glasnost propunha uma maior abertura política e transparência. Gladys ressalta que essas mudanças enfraqueceram as fundações do regime soviético, permitindo mais liberdade de expressão e uma postura mais flexível diante do Ocidente. Essas reformas intensas criaram um cenário favorável para que a União Soviética se abrisse para negociações com os Estados Unidos, que eventualmente levou ao fim pacífico do conflito. A Guerra Fria foi travada à sombra das armas nucleares, com o receio de que um único erro pudesse escalar para uma catástrofe global. No entanto, a guerra terminou sem que um único tiro fosse disparado e sem que um soldado soviético lutasse diretamente contra os americanos. As razões para isso são complexas, mas incluem o desmoronamento gradual do sistema soviético sob a pressão tanto da estagnação econômica quanto das reformas. O fator mais significativo, no entanto, foi o papel da liderança, não apenas dos Estados Unidos, onde as políticas de Ronald Reagan fizeram a União Soviética enfrentar um desafio insuperável, mas também na União Soviética, onde a disposição de Mikhail Gorbachev em negociar, mesmo que a custas de minar seu próprio regime, ajudou a pavimentar o caminho para o fim pacífico da Guerra Fria. Resultados de discussões. A Guerra Fria, que se estendeu por mais de
4 décadas foi marcada por uma intensa rivalidade ideológica, política e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética. A análise dos materiais pesquisados revelou que o início do conflito foi profundamente influenciado pelas diferenças ideológicas entre o capitalismo defendido pelos Estados Unidos e o socialismo promovido pela antiga União Soviética. O surgimento dessa dicotomia ideológica após a Segunda Guerra Mundial criou um ambiente de desconfiança mútua, com ambas as potências buscando expandir sua esfera de influência global. O primeiro grande marco dessa rivalidade foi a divisão da Alemanha e a construção do Muro de Berlim, que simbolizou não apenas a separação física da Europa, mas também a linha de frente na Guerra Fria, refletindo a polarização do mundo em dois blocos. A criação da OTAN em 1949 e a do Pacto de Varsóvia em 1951 consolidou essa divisão militar, e os conflitos por procuração, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, foram alguns dos principais episódios onde as potências se enfrentaram indiretamente. Aqui são minhas referências. Aqui eu vou botar o link da apresentação. E essa foi minha apresentação sobre a Guerra Fria.